Veja hoje no Jornal da Assembleia. Sessão debateu a punição de militares em atos políticos. Debateu ainda a reparação do Estado a aposentados e pensionistas que passaram a ter descontos nos vencimentos em 2020. Você vai ver também. Aprovada em definitivo a lei que autoriza a suspensão do pagamento da dívida pública de Alagoas com a União. O Jornal da Assembleia está começando. Olá! Os deputados debateram em plenário sobre a punição a militares da ativa em atos políticos. A sessão foi iniciada com um debate sobre a abertura de processos administrativos contra 2 bombeiras militares em Alagoas. Uma delas por ter enaltecido a vacinação em crítica ao governo federal. De acordo com o deputado Ronaldo Medeiros, o comandante do Corpo de Bombeiros pede punição para atos políticos semelhantes ao que o próprio comandante cometeu anos atrás. Que age com 2 canetas diferentes, uma quando é para punir os outros, punir as pessoas que estão subordinadas a ele, não é a mesma caneta que ele usa para escrever, para pedir voto. Tem ele pedindo voto para pessoas aqui em Alagoas também, não é só nacionalmente não. Tem também aqui em Alagoas também. Se ele pune uma, ele tem que punir também a outra. A gente não pode, deputado Cabo Bebeto, ter uma polícia opressora que persiga uns e não persiga os outros. Os deputados Antônio Albuquerque e Davi Maia entendem que a possível punição é devida por causa do descumprimento do regimento militar. Que sejam punidos dos 2 lados, das 2 vertentes. Nem a extrema esquerda, militares alagoanos participando de manifestação da extrema esquerda, nem da extrema direita, militares participando de atos pró-governo federal. Então tem que ser punido os 2, e eu acho que a gente aqui na Assembleia tem que cobrar não a mudança da lei, mas sim a punição dos militares que estão se manifestando. Então cada um a cumprir a sua obrigação, no exercício da sua cidadania ou na ocupação de qualquer cargo público. Para isso, existem regras postas nos regimentos das corporações, nos regimentos dos colegiados e cada um dos poderes constituídos com o seu regramento. Militar, o deputado Cabo Bebeto declarou que é contra a proibição de manifestações políticas nas corporações, mas que é necessário cumprir o regimento. Para o PTcista, o governador precisa oferecer uma alteração na lei. A lei é retrógrada, mas ela é lei. E eu sempre combati e quero trabalhar para mudar. Inclusive a retaguarda que esse governo tão democrático, republicano como é o daqui, ele mande para aqui, para essa casa, já que a iniciativa é exclusiva dele, para que a gente possa corrigir essas distorções. Outro debate na sessão foi sobre a reparação do Estado a aposentados e pensionistas que têm descontos em seus vencimentos desde 2020. Já a suspensão do pagamento da dívida pública de Alagoas com a União foi aprovada em definitivo pelo plenário. A aprovação permitiu a legalidade em acordo feito pelo Estado e o governo federal. A lei que autoriza o Estado a suspender o pagamento da dívida com a União foi aprovada em definitivo. A aprovação era necessária para dar legalidade ao acordo feito com o governo federal em maio do ano passado, em razão da pandemia do coronavírus, como forma de equilibrar as finanças do Estado. Em seguida, os parlamentares aprovaram uma moção de pesar pelo falecimento do padre Ronaldo Silva, da paróquia de São Miguel dos Milagres. Também foi autorizada a convocação do superintendente de planejamento da vice-governadoria para prestar esclarecimento ao Poder Legislativo. Para que ele explique primeiro onde é que funciona o órgão, onde é que estão lotados esses servidores, já que não existe ato normativo ou administrativo nenhum do governador. Para que são utilizados os cargos? São 2, uma caminhonete Amarok e um Virtus, um carro sedã. Quais são as funções exatas de cada servidor, especialmente daqueles que moram no interior? E quem vai comandar a gestão do órgão na ausência do vice-governador?
Nos debates, a deputada Jó Pereira cobrou uma reparação aos aposentados e pensionistas que passaram a ter descontos de 14% nos vencimentos em 2020. O governo do estado enviou recentemente uma proposta de emenda à Constituição que põe fim a esta taxação. Justamente com as pessoas também vulneráveis que recebem valores entre o salário mínimo e o teto do regime geral de previdência social, ou seja, abaixo do teto do INSS. Injustiça essa provocada por uma falta de zelo daqueles que são responsáveis em suportar com estudos e dados, ou seja, com o necessário diagnóstico para uma tomada de posição e decisão do governo. Jó Pereira lembrou que, na época, apresentou emenda para que não houvesse o desconto. Afirmou que a legislação não permite que um parlamentar faça o pedido de devolução, mas que votará a favor da emenda do deputado Davi Davino Filho para dar oportunidade ao governador de referendar a proposta. Ao comentar o posicionamento da parlamentar, o deputado Antônio Albuquerque declarou que votou contra a reforma previdenciária e que espera que seja feita justiça. O Estado de Alagoas, através do seu representante maior, não faz qualquer segredo quanto à sua pungente condição econômica, da folga de caixa que existe hoje nos cofres do Poder Executivo. De sorte, senhor presidente, que eu quero deixar aqui muito claro, mas muito claro mesmo, que fui o único deputado a votar contra, lá em dezembro de 19, a esse desconto absurdo. Vou defender as minhas emendas para que estes valores sejam ressarcidos, devolvidos aos seus legítimos donos, que são os aposentados e os pensionistas, e depois, se não conseguir lograr êxito no plenário, na votação, haverei de buscar os meios na justiça, para, judicializando isso, eu possa trazer a minha parcela de contribuição para que a justiça seja efetivamente feita a esses cidadãos. Uma suposta falta de estrutura no recém-inaugurado Hospital Regional do Alto Sertão foi denunciada pelo deputado Cabo Bebeto. Um vereador, lá Delmiro, está internado na UPA, precisando de uma vaga que não tem no hospital, que foi inaugurado ontem, que está sem energia o hospital. E por isso que a gente fala de demagogia. Eletrobras, não sei o quê, enfim, não importa. Foi inaugurado, deputado Davi Maia, um hospital sem energia elétrica. Que o novo Hospital Delmiro Gouveia, ele funciona de forma regulada. Então, o paciente não entra andando. O paciente tem que estar internado e a regulação é quem faz essa transferência. Se ainda não foi transferido para lá, é porque existem outras unidades que podem receber esse paciente. Então, a regulação é quem determina quem deve ser internado ou não. Encerramos aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Obrigada a você que nos assiste e acompanha as notícias do Parlamento Alagoano aqui e nas redes sociais. Até logo mais.